Aleluia. Quem sabe qual que vai ser o tema da mensagem hoje? Vender tudo. Exatamente. Vender tudo. O que significa vender tudo? Vender tudo. Vender tudo. Note a palavra que está aí, tudo. Fala sobre riquezas, dinheiro. Quem aqui quer dinheiro? Fala que nem o Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Se eu fizer, eu não tenho, eu tentei me planejar, mas deu errado. Eu queria fazer um teste hoje aqui, pegar uma nota de R$100 aqui, que eu não tenho. R$100 assim. Não tenho, tá? Aí deixar aqui no meio e falar assim, quem pegar é dele. Aí eu vou soltar, o que vai acontecer? Vai dar briga, né? Vai vir aquele monte de gente vindo aqui correndo, pegar, ver quem pega primeiro, vai até rasgar. Provavelmente vai até rasgar. É ou não é? Por quê? Porque a gente valoriza essa nota de R$100. Qual que é o valor que a gente dá para ela? R$100. Às vezes nós até damos mais valor para ela, né? Mais do que ela vale. Muito mais. E por outras vezes nós fazemos até mau uso dela. Ela vale R$100 e a gente consegue ir lá em algum lugar e comprar alguma coisa que vale muito menos que R$100. A gente faz mau uso dessa nota de R$100, dessa riqueza. A palavra hoje, jovens, é sobre riqueza. E essa palavra é bastante prática, porque todo mundo já pegou no dinheiro, já comprou alguma coisa. Então a reunião hoje vai ser muito mais no grupo do que na própria mensagem. Eu vou dar 2 exemplos que está na mensagem aqui. E vocês vão poder compartilhar nos grupos qual é a experiência que vocês têm com dinheiro. Então vocês precisam usar esse tempo para serem honestos consigo mesmos. Por quê? Nós vamos ver aqui os exemplos de que quem é honesto e quem trabalha a riqueza de maneira adequada, manuseia, isso é comparado na Bíblia como um mordomo. O Senhor Jesus deu esse exemplo, do mordomo que manuseia bem as riquezas do seu Senhor. O que é um mordomo? Um mordomo é alguém que cuida da casa, cuida dos bens do dono da casa. Ele administra todos os bens, comida, todos os utensílios para fazer a comida, para servir a comida, os utensílios de beleza, de dormir, tudo. Ele cuida de tudo na casa. E o Senhor Jesus fala desse mordomo, não nessa mensagem, mas sobre riqueza. E o Senhor Jesus fala que nós devemos ser tais mordomos, que manuseiem bem as riquezas do nosso Senhor. Só que, quando fala de riquezas, todos nós, temos como se fosse um óculos escuro, assim, que obscurece o que nós entendemos ser riqueza. Nós entendemos o que é riqueza para nós hoje. É o dinheiro. E eu quero que vocês tirem aqueles óculos escuros que eu acabei de falar, para vocês hoje enxergarem o que é riqueza. Nós cantamos um hino que fala, o C9. Mas na última estrofe, no último coro fala, quero as tuas riquezas desfrutar. Quero as tuas riquezas desfrutar. Não são as riquezas deste mundo, desta era. O que são as riquezas deste mundo? O dinheiro. E quem que é o pai do dinheiro? Mamon. Essa palavra mamon é o grego, significa riqueza. Então o dinheiro, ele é algo satânico. É algo feito por Satanás. Faz parte do sistema mundano. E acabou que nosso coração fica apegado a esse dinheiro. Por quê? Porque no mundo em que vivemos, ele pode fazer muitas coisas. Mas ele não pode fazer com que nós ganhemos o reino. Ele não pode ganhar o que Deus quer dar para nós. O que Deus quer dar para nós são as suas riquezas. Não as riquezas que Satanás aqui acaba nos enganando. Então nós precisamos enxergar o que são essas riquezas aqui na terra e o que são as riquezas no céu. Em Mateus
Agora vocês vão entender melhor o que fala em Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é um versículo bastante conhecido, né? Mas se você pegar esse versículo e com os óculos certos, tira aqueles óculos que te embaçam a vista e falam que riqueza é o dinheiro do seu bolso, que eu não tenho nenhum na minha carteira hoje. Tira isso. Pronto, você vai ver que as riquezas de Deus não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Bom, o exemplo que o livro dá é muito prático, né? Eu vou ler aqui os versículos. Fala... Deixa eu pegar aqui que eu já... Lucas 18. Eu vou ler, tá, irmãos? A passagem bíblica que é melhor. Lucas 18... 18 a 30. Quem tiver a versão Restauração, a Bíblia vai acompanhando aí. Eu vou ler rapidinho. Certo homem de posição perguntou ao Senhor Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulteres, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Quem aqui já ficou pelo caminho já? Isso é o Senhor Jesus falando, ó. Para herdar a vida eterna, precisa não adulterar, não matar, não furtar, não falar mentira, né? E honrar pai e mãe. Lembre-se que isso daqui nós já falamos, né? Na prática disso aqui é bem mais sério que só falar que não dirás falso testemunho. Quem que já contou a mentirinha? Tem mentirinha? Não. Né? Tá bom. Replicou o jovem: Tudo isso tenho observado desde minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens e reparte-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ele ficou muito triste, pois era riquíssimo. E Jesus, vendo que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entram no reino de Deus os que têm riquezas. Pois é mais fácil entrar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Então quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: As coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos as nossas próprias coisas e te seguimos. Ele lhes perguntou: Em verdade, lhes respondeu: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba em troca muitas vezes mais neste tempo e na era vindoura a vida eterna. Essa aqui é a passagem que fala do jovem que era rico. Ele tinha muita riqueza, mas a riqueza que ele tinha, qual que era? Dinheiro. Ele tinha muito dinheiro. E ele amava esse dinheiro. Tanto que quando o Senhor falou: Vende tudo o que você tem e segue-me, ele não conseguiu fazer isso. Ele se entristeceu, virou as costas para o Senhor e foi embora. Certo? É Lucas 18, de 18 até 30. Que versículos tem? Algum específico? Só o trecho, né? 18 até 30. Então, o jovem rico, puxa, infelizmente, o coração dele estava muito apegado às riquezas materiais dele. E hoje? Vocês são capazes de fazer o que Jesus pediu aqui? Quem é capaz aqui de vender tudo? Vocês, na idade que vocês estão, não tem nada. É tudo dos seus pais ou né, com quem vocês moram. Então, para vocês é até mais fácil. Mas, Paulinho, e aí? Paulinho que é pai de família. E aí? Tem coragem de vender tudo? Vender a casa, o carro, o tênis de R$800? Desculpa, não olhei para você, mas não foi para você não. Aquele tenão que você curtiu comprar. Vender tudo. Para mim é impossível. E para você é impossível. E você sabe demais? O Senhor Jesus sabia que era impossível. E ele falou isso. Está claro aqui. O Senhor Jesus falou isso.
O que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, qual que foi o problema do jovem rico? Foi não ter feito o que o Senhor pediu? O problema do jovem rico foi não ter confiado em Deus. Porque Deus faz coisas impossíveis. Deus faz um camelo passar por dentro do buraco de uma agulha. Você acha possível passar um camelo? Quem já viu um camelo aqui? Eu já vi, é grande. Ele é alto assim, ó. Fedido pra caramba. E quem consegue fazer um camelo passar no buraco de uma agulha? No fundo de uma agulha? Ninguém consegue, a não ser Deus. Nem a linha a gente consegue, né? Fica lá mó tempão passar a linha. E uma linha fina, né? Então, jovens, percebam que o problema aqui não é você... O Senhor pediu para o jovem, vende tudo e siga-me. O Senhor também pediu isso para os discípulos. Vocês que estão pescando aí, vem e segue-me. Eles abandonaram. Eles abandonaram o barco, a família deles, os pais deles abandonaram. Seguiram o Senhor. Eles sentiram que aquele que estava chamando eles tinha algo para dar para eles. E o Senhor passou a cuidar deles, cuidar do sustento deles. Isso foi confiar no Senhor. Eles não perguntaram assim, mas Senhor, você vai para onde? Peraí. Você tem como me manter vivo lá? Eu vou comer, que peixe que eu vou comer? Porque aqui a gente tem um peixe bom. Mas você vai levar a gente para aquele lado lá tem uns peixes ruins pra caramba. Eles não fizeram isso. Eles simplesmente deixaram. E eu queria dar um testemunho para vocês, que eu fui 2 semanas atrás, eu fui num casamento lá em São Paulo. Quem aqui conhece a Carolyn? Aquela irmã que serve lá em São Roque, lá nos crachás lá. Ela casou 2 semanas atrás. E ela, vocês sabem, ela... perdão, Carolyn, se você está me ouvindo, depois vai ouvir aqui. Vou dar o exemplo de você aqui, porque foi muito tocante o exemplo dela. Vocês sabem, ela fez o treinamento de tempo integral, ela ficou 2 anos lá nos Estados Unidos, deixou a família dela e foi para o centro de treinamento. Ela fez 2 anos de treinamento e depois que terminou, ela veio para o Brasil para servir a gente. E ela já está aqui, eu acho que 5 anos, 5 ou 6 anos, eu não lembro. Servindo, né? Os irmãos, visitando irmãos e ela casou 2 semanas atrás. Aí a família dela, parte da família dela veio, fizeram um casamento lá em São Paulo e ela deu esse testemunho. Ela falou esse testemunho do final desse versículo aqui, versículo 29. Que o Senhor falou, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba em troca, muitas vezes mais, neste tempo, e na era vindoura, a vida eterna. Ela deu esse testemunho, falou que ela, aqui em São Paulo, sem conhecer ninguém, ela se sente muito mais na família de Deus, na família dela, do que se ela estivesse lá. E ela falou, eu tenho lá, e ela tem uma família grande, ela e mais 7 irmãos. Ela e mais 6, perdão, são em 7. São uma família grande lá. E ela veio para cá e falou, lá a minha família é muito maior que aquilo. Eu sinto que vocês são a minha família. Ela deu esse testemunho. E o Senhor cuida de nós. O Senhor está cuidando dela aqui. Veja, uma pessoa que saiu da casa dela, dos afazeres dela, do plano de vida que ela tinha, de sei lá. Ela mora na Califórnia, mora numa cidade da Califórnia. Ela saiu de lá e veio para o Brasil. Quem conhece onde ela mora sabe que ela está fazendo. Pois é. Por quê? Porque para ela, as coisas de Deus são muito mais valiosas do que as coisas do mundo. Isso que tem que entrar no nosso coração. Senhor, tira do meu coração aquele apreço que eu tenho pelas coisas do mundo, pelas coisas de Satanás, por esse dinheiro que fede. Dinheiro, irmãos, é satânico. Coloca isso na sua cabeça. O dinheiro é satânico. Ele é do sistema feito por Satanás. Para quê? Para nos usurpar o homem de Deus. Para deixar o homem trabalhando por esse sistema e nunca mais conseguir trabalhar para Deus. E se você não se tocar disso logo, já vocês vão entrar nesse sistema. No sistema do trabalho, no sistema que trabalha para se alimentar, trabalha para... E não sai dali. Não sai.
esse sistema é muito pegajoso, eu diria. Bom, esse é o exemplo do jovem rico. Agora, em Lucas 19, tem um outro exemplo, que é Zaqueu. Zaqueu, ao contrário do jovem rico, veja só, o jovem rico, ele era uma boa pessoa. Voltando a falar dele ainda. Ele cumpria a lei de Deus. Ele não era qualquer um. Só que ele amava demais o dinheiro dele. Zaqueu era um judeu rico e ele era um cobrador de impostos. E vocês têm que entender que é o seguinte, cobrador de impostos é um pouco pior do que hoje o auditor da Receita Federal. Talvez alguns não saibam o que é um auditor da Receita Federal, mas os mais velhos sabem. Fiscal, hoje em dia, aqui no Brasil, é visto como um cara que quer extorquir você. Ele chega na sua empresa, na sua casa e fala, ó, você devia ter pago esse aqui, ó, R$1.000 de imposto, mas você não pagou. Então eu vou te dar uma multa de R$5.000. Mas se você me der 100 aqui, fica tudo tranquilo. Isso eu não estou generalizando, mas ocorre de fato isso, mas não são todos os auditores fiscais ou os fiscais que fazem isso. Mas isso acontece demais no Brasil. E lá acontecia também. Lá naquela época já acontecia isso. E Zaqueu era tal pessoa. E o pior, ele era judeu, e ele cobrava do povo judeu e mandava o dinheiro para quem? Para Roma, que era a capital de toda aquela terra ali. Mandava dinheiro para os romanos, que nada tinha a ver com os filhos de Deus, que o povo de Israel. Ele cobrava e dava. Então ele era alguém o quê? Odiado pelos seus compatriotas, pelo povo de Israel. Ninguém gostava de Zaqueu. Eu vou ler, tá? Capítulo 19 de Lucas. Tendo entrado em Jericó, atravessava ele, Jesus, né, a cidade. Eis que havia ali um homem chamado pelo nome de Zaqueu. Ele era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Além disso, ele era baixinho. Não fica bravo. 2-1, hein? E correndo adiante, subiu a um sicômoro. Sicômoro é um tipo de árvore, tá? Subiu numa árvore a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Então mostra o quê? Mostra que ele tinha um coração de querer conhecer quem era Jesus, né? Apesar de ele ser quem ele era, desprezível como ele era, ele queria conhecer quem era Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois é necessário que eu fique em sua casa hoje. Fique hoje em tua casa. E ele, apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele entrou para hospedar-se com um homem pecador. Os que estavam ao redor, como é que ele vai ficar na casa de Zaqueu? Olha só como eles também tinham certos óculos escuros que não deixavam eles ver. Né? Eles estavam ali perto de Jesus e não entendiam por que Jesus estava ficando junto com um pecador na casa. Não tem sentido isso. Aos nossos olhos não tem sentido. Mas Deus teve misericórdia e colocou Zaqueu no caminho que Jesus ia passar para quê? Para salvar Zaqueu. E essa é a história de muitos de nós. Nós não somos merecedores da misericórdia que o Senhor nos deu. Mas um dia alguém pregou o evangelho para você. Aleluia, você está aqui hoje. Isso é maravilhoso. Você tem que dar graças a Deus por isso. E Zaqueu, de fato, deu. Ele foi... Nós vamos continuar lendo aqui. Visto isto, todos murmuravam, dizendo: ele entrou para hospedar-se com um homem pecador. Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tomei de alguém mediante falsa denúncia, restituo 4 vezes mais. Disse-lhes Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia. Veja que a reação de Zaqueu foi bem diferente do jovem rico. Esse Zaqueu também era rico. E o Senhor não pediu para ele vender tudo, né? Só falou: ó, eu vou ficar na tua casa hoje. Mas o coração dele creu de tal maneira
na palavra de Deus, de Jesus, do homem Jesus, que ele espontaneamente, ele falou, Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho, aqui vai um comentário meu. Ele falou que ele vai dar só metade, né? Porque a outra metade ele tem que pagar as coisas que, na cabeça de judeu, ele já fez a conta, ele já tinha que dever tudo aquilo lá. A outra metade ele tinha que pagar de restituir os que ele roubou. Entenderam, né? Ele deu metade aos pobres, a outra metade ele vai restituir todos aqueles que ele defraudou. Tá bom? Mas isso surgiu espontaneamente em Zaqueu. O Senhor não pediu para ele. Sabe um outro exemplo que surgiu espontaneamente e a pessoa deu para o Senhor? Abraão. O que ele fez? Abraão que criou o, entre aspas, dízimo. Vocês sabiam? Foi Abraão que começou com essa história? Ele começou com essa história de dar o dízimo. O Senhor os inimigos, entregou na mão dele e ele ganhou as batalhas. Abraão ganhou as batalhas e os despojos de todo daquele povo, Abraão recolheu para ele. Era muita riqueza. E ele sentiu no coração dele que ele devia dar para o Senhor 10% de tudo aquilo. Ele começou isso espontaneamente, não foi Deus que falou para ele. Eu creio que o Senhor colocou isso no coração dele e ele reagiu. Mas da mesma maneira, jovens, e vocês precisam aprender esse caminho, da mesma maneira, quando o Senhor vai tocar você um dia que você começar a ganhar o seu dinheiro, um dia que você ganhar a sua mesada, de alguma maneira administre bem esse bem, essa, entre aspas, riqueza. Porque essa prática do dar o dízimo, ela é muito santa. Ela separa você de muitas coisas. Separa você do mundo, porque muitos amigos seus nem sabem o que é isso. Zombam de quem faz isso, mas nós somos aqueles que temos uma vista lá para frente. Nós somos os filhos de Deus. E nós queremos o reino de Deus. E a prática do dízimo é algo espontâneo nos filhos dele. É algo que gera espontâneo. Mas por nós estarmos vivendo assim num mundo que precisa tanto do nosso dinheiro, a gente fala, na reunião os irmãos nem falam muito de dízimo, e aquele irmão também não dá o dízimo que eu sei, então eu não vou dar não, porque se vai faltar para mim. Jovens, isso é uma mentira. Isso, percebam que você vai estar vivendo no sistema que Satanás quer que você viva, que é o sistema do dinheiro. De quem é o dinheiro? Na Bíblia o Senhor fala, quem que é a esfinge que está apregoada aí cunhada aí na moeda? Aí eles olharam, tem a cara de César aqui. Então dá a César o que é de César. Jesus falou isso. Estava claramente mostrando que o dinheiro é satânico, é do sistema de Satanás. Não caiamos nessa armadilha. E essa armadilha, jovens, pega, não vou dizer muitos, eu vou dizer todo mundo. Pega todo mundo. Todo mundo, um momento, cai nessa armadilha. Não só sobre o dízimo, sobre qualquer coisa que envolva dinheiro, envolva riquezas, cai. Então vamos abrir nossos olhos. Né? Nas semanas passadas nós vimos que se você pegou algo emprestado e não devolveu, poxa, isso é uma coisa. Agora outra coisa é assim, você ganhou o seu dinheiro, você ganhou uma riqueza que Deus te deu, e o que você faz com ela? Você tem que administrar bem essa riqueza. Primeiro, uma prática muito saudável é você dar o dízimo. Dar o dízimo naquela ali, ó, dízimos e ofertas. Está vendo aquela caixinha lá? Ó? Ele chama gasofilácio, aquela caixinha lá. Não sei por que esse nome também, mas enfim, é com Z, inclusive. Dízimos e ofertas. É ali que você mensalmente coloca o seu dízimo, a sua oferta para quando alguém está necessitado. E essa é uma prática que também menciona aqui na mensagem. Quando em Atos capítulo 2 e no capítulo 4, quando o Senhor salvou aquela multidão por meio dos discípulos, eles tiveram essa prática aqui que Jesus pediu para o jovem rico, espontaneamente. Eles venderam tudo e davam o dinheiro nos pés dos apóstolos, para que eles administrassem de maneira que não faltasse nada para ninguém. Olha que legal. Não é uma prática boa? Isso. Não vai faltar nada para ninguém, porque uns têm muito, outros não têm nada,
Mas todos deram e receberam. Esse é um princípio na Bíblia. Se você quer receber, você precisa dar. Esse é um princípio na Bíblia que funciona. Muitos testificaram já que começaram a ofertar e o Senhor foi dando mais para ele. Tá bom? E só uma última coisa, esse fato de de nós vivermos de maneira comum com o que os irmãos ofertam, vamos recolocar de novo. Em Atos capítulo 2 e 4, todos davam o seu dinheiro para os apóstolos e eles repartiam e compravam o que era necessidade de todos. Isso em até certo modo acontece ainda hoje na vida da igreja. Aquela caixa de oferta ali tem esse sentido também. Quando você coloca ali o dízimo e a oferta, os irmãos, eles sabem das necessidades de alguns irmãos e de alguma maneira o dinheiro vai parar na mão daquele irmão. Então as riquezas dos santos são também comuns. Veja como é saudável você dar para o Senhor. Entenderam? Tem várias experiências, eu quero que vocês contem nos seus grupos. Uma experiência que uma parente minha teve. Ela e o marido dela ganhavam muito pouco, tinham 2 filhas, e foi acabando o dinheiro. Chegou um momento que ela abriu a despensa dela, tinha uma lata de óleo com metade. Não tinha arroz para fazer, não tinha nada. Só tinha a lata de óleo lá. Aí eles começaram a orar de novo, se arrependeram, porque estavam passando por várias turbulências, se arrependeram, oraram, naquela hora chegou o irmão da igreja, com uma cesta básica para eles. Eles não pediram. A experiência foi essa. Eles não chegaram a pedir para nenhum irmão. Mas algum irmão ofertou para eles uma cesta básica. Então vocês percebam que o Senhor cuida dos seus. Não vai faltar para você. Mas nós temos que ser fiéis no pouco que o Senhor nos dá. Isso é a nossa parte. Tá bom? Eu creio que esse é o meu encargo sobre essa mensagem. Poderia alongar um pouco mais, mas eu acredito que nos grupos a gente pode trocar mais experiência, seja mais saudável. Tá bom? Se mais algum irmão quer compartilhar alguma coisa antes de a gente dividir. Gente, o hino é no final. Vamos compartilhar, gente. Aí, Caio. Nós temos que tirar o dinheiro do nosso coração, porque é o esquema. Não. Nós temos que tirar o dinheiro do nosso coração, porque é o esquema de Satanás. E as coisas de Deus é precioso. Amém. Das irmãs, tem 2 grupos, né?
Miguel aqui, Thiago. Valeu. Vamos, amados. As riquezas, elas não só estão no dinheiro, também nas coisas que vão de nós o tempo possível. Amém. Amém. Miguel, nesse trecho, compartilha com todo mundo. Eu tinha um vídeo. Meus dois. Qual que é o versículo? Faz a relação. Mateus 6, 21, que se a gente tem, se a gente ama mais riqueza, Se você amar a riqueza, você consegue amar o Senhor? não, é verdade, porque a sua coração vai estar cheia só de das riquezas. E não tem como a gente só vai amar. Amém. Amém. A gente lá no grupo, a gente tem um trecho, que é Lucas 16, 10 e 11. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no mínimo. Se pois nos tornarem fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará o verdadeiro? Que o Senhor, ele sabe se a gente não. Se ele dá pouco pra gente e a gente não sabe administrar, se a gente dá dízimo e a oferta com dor de coração, não querer dar dinheiro, o Senhor não tem por que ele confiar muito na gente, porque a gente vai continuar do mesmo jeito, não vai querer dar, não vai querer. E quem mesmo com pouco dinheiro continua dando, o Senhor pode confiar muito mais nele do que no que faz. Amém. Qual foi o versículo? Lucas 16, 10. Oh, Senhor Jesus.
10. Se não tem, se junta com o seu amigo aí, olha. Vamos lá. Trazei conosco os dízimos da casa do meu Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E meu Pai feliz, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Bênçãos sem medida. Hoje, irmãos, eu falar um pouquinho sobre uma prática que às vezes a gente não se atém muito, e acho que ela é muito importante que a gente aprenda, principalmente na idade de vocês, que é o fato de você dar para o Senhor o que é dele. Então, tudo aquilo que a gente recebe, ela vem da onde? Qual a fonte daquilo? O Caio falou que o Senhor era o que, irmãos? Nossa provisão. Ou seja, Ele provém para nós todas as coisas. Se nós respiramos hoje, o Senhor é o ar que nós respiramos. Amém. Se nós nos alimentamos hoje, o Senhor é o alimento que nós comemos. O Senhor é a bebida, é a água que nós tomamos. E de onde vem o alimento que vem na minha casa? Poxa, de onde que vem? Vem do salário que o meu pai trabalha para manter a casa. E de onde vem esse salário? Ah, vem da empresa. Tudo isso é do homem. Todas as coisas vêm do Senhor. O Senhor é a nossa provisão. Então, cabe a nós, jovens, ter no nosso coração que nós temos que dar ao Senhor o que é dele, devolver para o Senhor o que é dele. Dízimo é a 10ª parte. Abraão instaurou o dízimo. O André falou disso. O primeiro recebeu tantas riquezas que falou: não, a 10ª parte separarei para o Senhor. Tá? Isso tem que estar no nosso coração. Temos que nos treinar, né? Nós estamos fazendo agora. Essas lições são lições básicas para um viver cristão. Isso faz parte de uma lição que temos que aprender. E nós, servidores, estamos aprendendo com vocês essa prática também. Restaurando algo que a gente acha que... Mas o Senhor precisa do meu dinheiro? Não, o Senhor não precisa do dinheiro. Mas o Senhor precisa do que está no seu coração. O Senhor precisa do seu coração, do meu coração. Precisa da sua vida. Então, como o Pedro falou agora, nós temos que acumular riquezas no céu. Então, ele falou disso aqui. O Senhor pede para que a gente prove Ele em Malaquias. E serão abertas as janelas e serão dadas bênçãos sobremaneira. Isso é o Senhor está pedindo para que a gente prove. Ó Senhor Jesus, que nós possamos tocar nisso aí. E entender que o Senhor não quer o seu dinheiro, mas o Senhor quer o seu coração. Amém. Aí depois eu queria ler em Salmo 127, a parte B, fala assim: aos amados do Senhor Ele dá enquanto dorme. Então eu não preciso me preocupar, porque o Senhor vai dar. O Senhor é a nossa provisão. Tudo, a Milton uma vez falou aqui, tudo o que eu tenho vem do Senhor. Tudo. Você pode ser ousado e falar que alguma coisa que você tem, você ganhou sozinho. Você conseguiu sozinho. Nada. Tudo que você tem é graças ao Senhor. Amém. Aí depois eu queria ler com vocês o versículo que o Emerson falou, que é em Números 19. Números 19, 23. Onde fica Números? Amém? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá. Aleluia. Amém. Então, irmãos, essa palavra tem que entrar no nosso coração. As riquezas
aqui da terra, elas são consumidas, a traça come, o ferrugem corrói e o ladrão rouba. Mas as riquezas que eu acumulo lá no céu, ela não tem medida. Ó Senhor Jesus. E não se atenham, irmãos, ao valor, à riqueza. O Mateus falou agora que às vezes a riqueza ela não está só no dinheiro. Ela está na marca, ela está no ambiente. Eu conheço pessoas que em determinada loja não entram. Tipo, vai meu irmão meu, pelo amor de Deus. Nossa, que vida rasteira. O Senhor é muito mais que isso. O Senhor é muito mais da roupa e da aparência que você tem. Né? Porque o Senhor trabalha de dentro para fora. Quando o Senhor ganhar o meu coração, abrindo ele nessa questão, eu não vou me ater a valor, as coisas. Eu simplesmente vou dar ao Senhor o que é do Senhor. Amém. Amém. O que você não pediu para o Senhor? Salomão falou o seguinte para o Senhor. Falou que ele teria sabedoria, mas a determinar ao tempo que passou, Salomão teve o quê? Ele virou tudo que o olho de Salomão via e podia ter. A riqueza de Salomão era tão grande que não tem como a gente mensurar hoje, e alguns até buscam essas riquezas aí em algum lugar que está perdido. Mas era algo que a gente não tem como contabilizar. Mas ao final da carreira de Salomão ele disse assim: tudo é vaidade. Vaidade e vaidade. E ele falou também, em Eclesiastes, Salomão falou que o amor ao dinheiro é a raiz dos muitos males. Eu não preciso ser rico para amar o dinheiro. Às vezes, uma pessoa não tem nada e ela é avarenta, a palavra é assim. Então eu não preciso ser rica. Aquela pessoa que ela, tudo para ela, eu até comentei com os jovens que às vezes uma pessoa, você falou do dinheiro, a pessoa já muda até a fisionomia. Ainda mais na igreja, os irmãos aqui são todos, tenham cuidado em falar, porque requer de você. Não é, eu não sou dizimista porque os irmãos, eu vou lá porque o irmão falou tem que ser. Não, eu sou dizimista por quê? Porque a igreja, ela necessita de coisas para subsistir. Energia elétrica, o ar-condicionado, a cadeira. Eu já falei para os jovens e vou falar de novo. Ela não é uma indústria que produz algo e ganha dinheiro disso. Então o dinheiro, a igreja é mantida como? Pelo amor dos irmãos. Amém. É o amor que faz com que os irmãos ofertem, dizimem e a igreja é mantida. Irmãos, fazem. Tem irmãos que abrem o coração mesmo. Nós não temos noção do que é oferta. Os irmãos ofertam sem medida. Então, no nosso coração, temos que começar na idade de vocês. Amém. Então, eu ganhei lá a minha mesadinha lá, 50. Eu separo o que é do Senhor. Tenha no seu coração esse lugar. O Alok já fala: Senhor, o Juninho perguntou, ela falou: se eu ficar meio assim, mesmo assim, seja fiel. Em determinado tempo oportuno, o Senhor vai abrir o seu coração e isso não vai ser para você um peso, mas vai ser uma honra. Amém. Servir ao Senhor é uma honra. Amém. Dizimar e dar ao Senhor é um privilégio. Amém. Poucos têm esse coração. E nesse pouco o Senhor multiplica, porque isso aqui, irmão, é muito. Ar-condicionado, cadeira, microfone, sistema de som, sistema de gravação. Tem muito. Então, e é muito pouco. São poucos que diziam. Amém. Agora a gente tem vários irmãos que estão assistindo a reunião. Tem uma jovem, chama Letícia Gomes, pediu para a gente cantar o hino C5. Só um recadinho do versículo, ó, que está decorando. A gente decorou as 10 bem-aventuranças, agora a gente vai nos 10 mandamentos.